Jiraiya morreu sozinho, longe de casa, sem ninguém ao seu lado. E foi exatamente assim que ele queria morrer. Não porque ele não tinha ninguém, mas porque ele sabia uma coisa que a maioria das pessoas só descobrem tarde demais. O valor de uma vida não se mede pela presença na hora da morte, se mede pelo que continua vivendo depois que você vai. E o que Jiraiya deixou para Naruto naquele momento mudou completamente o que Naruto se tornou. E eu vou te mostrar o porquê. Em poucas palavras, Jiraiya não era só um professor. A relação entre Jiraiya e Naruto evoluiu para um vínculo parecido como o de pai e filho, com Jiraiya passando seus ideais e esperanças para seu pupilo. Ele ensinou o Rasengan, ensinou o modo sábio, mas o que ele realmente passou por Naruto foi muito mais profundo que qualquer outra técnica. Ele ensinou sobre a vida, amor e sacrifício. Para um garoto que cresceu sem pai, sem mãe, sem ninguém, Jiraiya foi a primeira figura adulta que realmente se importou. E aí veio a luta contra o Pain. E um Chunin lendário, o homem que treinou um futuro Hokage, escolheu não fugir. Aqui tá o que pouca gente entende sobre essa morte. Jiraiya poderia ter fugido, poderia ter usado um clone para enganar os adversários e escapar com a informação que já tinha. Ele tinha experiência, tinha recursos, tinha saída, mas ele escolheu ficar, porque para ele, descobrir a verdade sobre Pain, sobre quem realmente estava por trás da Katsuki, importava mais do que voltar vivo. Ele entendeu que algumas informações só vêm com sacrifício total, e ele decidiu que esse sacrifício seria dele, não de Naruto. E tem uma coisa ainda mais difícil de engolir. O próprio criador da série revelou, anos depois, por que precisava ser assim. Kishimoto disse que Sasuke teve toda a sua família assassinada e por isso cultivava vingança no coração. Mas Naruto nunca tinha vivido isso. Por estar numa posição diferente, nada que Naruto dissesse pro Sasuke pareceria verdadeiro ou convincente. Naruto precisava perder alguém que era como um pai para ele. Só assim ele entenderia de verdade o que o Sasuke estava sentindo. Só assim as palavras dele finalmente teriam peso. Jiraiya não morreu só para avançar na história. Morreu para que Naruto pudesse, pela primeira vez, sentir a dor que ele nunca tinha sentido e usar essa dor para alcançar quem ele mais queria salvar. Quando alguém que te formou se vai, existem duas coisas que podem acontecer. Você pode ficar paralisado pela perda, ou pode descobrir que tudo que essa pessoa te ensinou continua vivo, esperando para que você use. Naruto escolheu a segunda opção. A solidão que antes era fonte de desespero para ele virou força. Cada vez que ele usava Rasengan, técnica que Jiraiya ensinou, havia um vínculo simbólico entre mestre e aluno, garantindo que o legado de Jiraiya continuasse vivo através do crescimento de Naruto. E tem um detalhe que poucos fãs sabem. Jiraiya foi convidado para ser Hokage 2 vezes na sua vida, e recusou as duas. A primeira vez indicou Tsunade como uma escolha mais estável. A segunda vez recusou para continuar investigando a Katsuki. Pensa nisso. O homem que tinha a chance de ser líder máximo da aldeia escolheu 2 vezes abrir mão do poder para continuar fazendo o trabalho que protegeria o futuro, incluindo o futuro do seu pupilo. Ele nunca quis o título, ele queria o resultado. E o resultado apareceu anos depois, quando Naruto se tornou Hokage de verdade. Não porque Jiraiya quis para si, mas porque ele construiu em silêncio o caminho para que outra pessoa pudesse chegar lá. Antes de continuar, se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve no meu canal. Isso me ajuda muito a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Voltando. Você já perdeu alguém que te ensinou algo importante? Um pai, uma mãe, um professor, um mentor? Alguém que plantou em você uma semente e não ficou para ver ela crescer? A dor dessa perda é real, mas o legado dessa pessoa não morre com ela. Continua viva em cada decisão sua que carrega o que ela te ensinou. Continua cada vez que você usa uma lição que ela te deu, mesmo que ela não esteja vendo o resultado. Jiraiya nunca viu Naruto se tornar Hokage, nunca viu o resultado final de tudo que plantou, mas isso não diminui o impacto. Pelo contrário, mostra que o trabalho mais importante que alguém pode fazer às vezes é aquele cujo fruto você nunca vai colher com as próprias mãos. E talvez você esteja fazendo isso agora, sem saber, ensinando alguém, ajudando alguém, plantando algo que só vai florescer depois que você não tiver mais lá pra ver. Não precisa ser de morte, pode ser de distância mesmo, de localidade, ou então alguém que seguiu na vida, entrou pra faculdade, coisas que te faz se afastar de uma pessoa. Jiraiya foi lembrado por sua sabedoria, humor e amor incondicional pelos seus alunos. E mesmo depois da morte, seu impacto continuou sendo sentido em Naruto e todos os que foram tocados pelos seus ensinamentos. Ele representa a ideia de que um verdadeiro ninja não é apenas aquele que é forte em batalha, mas é aquele que se preocupa com os outros e luta por um futuro melhor, mesmo que esse futuro chegue depois que ele já tiver partido. Talvez essa seja a lição mais importante que ele deixou. Não é sobre quanto tempo você fica, é sobre o que continua de pé depois que você vai.